Bem, estamos de volta com um assunto tão interessante que são os transtornos psiquiátricos, hoje aqui com a doutora Gabriela. É comum nos idosos se confundir o transtorno depressivo com demência. Sim, é comum. Assim. Como você, já que tu és uma especialista na área, gosta da área e poderia nos esclarecer melhor essa diferença, porque o processo demencial muitas vezes é confundido com outras doenças também, né? Sim, com certeza. É um dos principais diagnósticos diferenciais, né, da demência seria a depressão. Tanto que antigamente a gente falava até em pseudodemência depressiva, né? Mas, assim, o que a gente percebe, assim, né? Principalmente, o que acontece? A demência é sinônimo de perda de autonomia e perda de funcionalidade, né? O indivíduo, ele vai perdendo as condições de realizar os autocuidados, né? Todas as funções básicas da vida e também as mais... Altera a escrita, altera o pensamento. Altera tudo isso. Só que assim, por exemplo, a demência, geralmente, ela tem um início mais insidioso, né? É mais aos poucos, é mais devagar. A depressão, geralmente, ela está associada a algum evento estressor, né? Tu consegue identificar algo assim, tá? E a depressão, ela pode ter alteração de memória, mas não da mesma forma que um processo demencial. Não um processo degenerativo. Como a demência ocorre, né? Isso. Que ela altera a estrutura anatômica do cérebro. Ela altera, exatamente. Existem vários tipos de demência, né? Mas as mais comuns, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer, ela é um processo neurodegenerativo. Isso. Exatamente. Então, assim, como que a gente pode identificar... Isso, um quadro demencial. Que um familiar meu pode estar abrindo um quadro demencial. Então, assim, não necessariamente tem que ter alteração da memória, que é uma coisa também que as pessoas pensam. É importante isso aí. Exatamente. Não necessariamente, né? Não necessariamente tem que ter alteração de memória, mas alteração de memória pode ser um dos sintomas, né? Que seria o quê? A pessoa começa a ter dificuldade em guardar recados, né? E dar esses recados depois. Ela tem dificuldade em reter informações novas, né? Então, assim, com isso a pessoa fica mais repetitiva. Ela pergunta várias vezes a mesma coisa, ela fala várias vezes sobre as mesmas coisas. Mas a memória muitas vezes é boa, ela recorda. Sim, assim, sabe? por exemplo, assim, no Alzheimer, né, a memória que vai estar prejudicada primeiro vai ser a memória recente. Então, quando tu pergunta sobre os fatos do passado, o paciente recorda bem. Isso. E ele vai perdendo essa memória do passado ao longo da evolução da doença. Isso. Mas no início do quadro vai ter dificuldade com o recente, né? E na demência? Na demência, isso, né? E, além disso, assim, o que pode acontecer? Alterações na linguagem, né? A pessoa começa a ter dificuldade para encontrar determinadas palavras, né? Eu estou aqui conversando e, de repente, paro de falar, porque eu não estou encontrando a palavra que eu queria. A pessoa, ela pode se perder em locais que ela estava acostumada, né, a transitar, né? Andar pela cidade se perde. Isso também é comum de acontecer. Outra coisa, né? A pessoa começa a ter dificuldade, por exemplo, em gerir as finanças, né? Começa a precisar de ajuda para isso. Não consegue mais fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Falar no telefone e cozinhar. Isso daí também pode ser um sinal de alteração que pode fazer a gente pensar em demência, né? E, além disso, também pode ter alterações na personalidade da pessoa. Na personalidade. Uma pessoa que era super organizada, né, super metódica, do nada começa a ficar totalmente desorganizada, né? Isso daí também tem que abrir os olhos, assim. Além de alterações no comportamento, às vezes pode acontecer da pessoa ficar mais desinibida, né? Então, começar a falar palavrões, coisas que não costumava, assim, ter uma interação social inadequada. Isso tudo tem que fazer a gente pensar que pode estar com um quadro demencial. Precisa investigar os vários tipos de demência, né? Isso aí eu acho que nós vamos trazer num outro dia, eu vou te convidar para a gente voltar a enfocar esse assunto, porque o tempo passa rápido e a gente
Quando vê, já está sufocado no horário. Mas enquanto a ansiedade? Sim. O que tu poderia me falar? Hoje, neste mundo, se fala tanto em ansiedade, né? Existe tanto medicamento para ansiedade. Sim. Mas qual é o melhor medicamento para ansiedade? O melhor medicamento para ansiedade? Não existe uma resposta específica para isso, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que caracterizar a ansiedade, né? Sim. Então, assim, o que são os transtornos de ansiedade, né? Porque ansiedade faz parte. Eu estava ansiosa antes de vir aqui, né? Sim. Então, isso faz parte do ser humano se sentir ansioso, Isto. né? Quando que eu começo a ter um transtorno de ansiedade, né? Quando aquilo excede o normal e o esperado, né? Então, assim, quais são as características dos transtornos de ansiedade? É medo, né? O que é o medo? É uma apreensão em relação a um perigo, né? Que pode ser real ou imaginário. Aquele perigo, ele pode estar na minha cabeça, né? Não necessariamente ele precisa existir. E qual é a atitude que eu vou ter perante aquele perigo, né? Fugir? É o luta ou fuga. Essa é a resposta normal do ser humano, né? E a ansiedade seria uma preocupação antecipatória de algo que vai vir a acontecer. Ou não, ou eu acho que vai vir a acontecer, né? Sim. E qual é o comportamento que está associado à ansiedade? Assim, seria mais o da esquiva, né? A pessoa se esquiva, a pessoa foge daquilo ali, né? E assim, isso tudo acaba gerando esses comportamentos em que a pessoa muitas vezes passa o esperado, né, da situação. Só para ver, o tempo está passando rápido. Quais são as manifestações clínicas, sim, sintomas ou sinais e sintomas que a gente pode ver de uma pessoa que tem tendência à ansiedade ou que é ansioso? Então, assim, existem vários tipos de transtorno de ansiedade, né? Mas se a gente for falar de uma maneira geral, né? Sim. É uma pessoa que ela é preocupada de uma maneira excessiva ou tem um medo irracional, né? E junto com essas alterações da cognição, do pensamento, né, que ela tem essas ideias que elas estão distorcidas em relação à realidade, ela apresenta sintomas físicos, né? É muito comum as pessoas que têm ansiedade apresentarem sintomas físicos. Que seriam o quê? Uma tensão muscular, insônia, né? Náusea. A pessoa tem muita náusea, palpitação, né? Taquicardia, o coração acelerado, no caso. E existem episódios em que a pessoa pode apresentar uma ansiedade extrema, que seriam os ataques de pânico, né? Pânico. Isso. Que muitas vezes esses ataques de pânico, eles acontecem sem um fator desencadeante. Eles são do nada, né? E ele atinge um pico em poucos minutos. E da mesma forma, muitas vezes ele vai embora sozinho, né? Sim. Mas o transtorno do pânico, por exemplo, é quando a pessoa tem ataques de pânico com uma certa frequência, né? Porque tu ter um ataque de pânico não é sinônimo de que tu tem um transtorno do pânico. Sim. Tá? Um ataque de pânico tu pode ter num quadro depressivo, por exemplo. Sim. Mas o transtorno de pânico, o que é? É quando tu tem esses ataques de pânico com uma certa frequência e tu começa a ter medo de ter novos ataques, né? Então tu acaba mudando o teu comportamento, tu começa a evitar situações em que tu acha que tu pode ter aqueles ataques. Tu já vai prevendo, já está elaborando que tu vai ter. Exatamente. E assim, uma característica do ataque de pânico também, além desses episódios de ansiedade intensa, né? É um medo de morrer, né? E muitas vezes, ou pode ser um medo de perder o controle, um medo de ficar louco. Os pacientes descrevem um medo de ficar louco. Ficar louco. Uhum. Pois é. Isso são características do ataque de pânico. Existe uma diferença entre a ansiedade da criança e do idoso? Assim, existem quadros clínicos, né, tipos de transtorno de ansiedade, Isso. que eles não são necessariamente característicos na infância ou do idoso, Sim. tá? Mas que eles acontecem com mais frequência nas crianças ou nos idosos. Por exemplo, falando das crianças, né, a gente pode falar sobre o transtorno de ansiedade de separação, né, que é quando as crianças elas têm
um medo, uma ansiedade excessiva em ficar longe das figuras de apego, geralmente os pais. Sim. Né? Então, assim, elas têm medo de que aconteça alguma coisa, né? Morte, doença, algo que tire elas de perto dos pais. Então, às vezes, não querem dormir na casa do avô e da avó, né? Não querem ficar no colégio. Isso é mais comum de acontecer em crianças, né? Mas pode acontecer em adultos também, né? E nos idosos, um tipo de transtorno de ansiedade que acontece é uma fobia específica que a gente chama, que é a fobia de queda. Então, assim, os idosos que têm fobia de queda, eles têm um medo de cair. Né? Porque o idoso, ele tem alteração de marcha, normalmente. Né? Isso. Então, assim, são idosos que geralmente até já tiveram alguma queda antes, e eles começam a ter um medo irracional de cair, e isso acaba fazendo com que eles tenham comportamentos que evite a deambulação. Então, eles podem parar de andar por medo de cair. E cair. Sim. E isso interfere muito na funcionalidade, né, do Isso idoso. é uma forma de ansiedade do idoso. É uma forma de ansiedade típica do idoso. Sim. É específica, é uma fobia específica que a gente fala, né? Específica, né? Porque existem as fobias específicas, né, que seriam um medo de algum objeto em específico. Por exemplo, um medo de aranha, né? Um medo de injeção. Isso é uma fobia específica. Né? Além da fobia específica, o que a gente tem? Tem um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Né? Que é quando a pessoa tem preocupação excessiva a respeito de vários assuntos, né? Inclusive em relação ao trabalho ou à escola, e a pessoa não consegue controlar aquela ansiedade. Ela é além do normal. O hábito, por exemplo, na criança, que eu acho que é uma manifestação típica, é o ato de roer unha. Está relacionado à ansiedade, muitas vezes. Pode estar esse sim. hábito constante. Sim, pode estar sim. Não necessariamente é sinônimo de ansiedade, né? Sim. Mas pode estar. Outra coisa, assim, também que tem é o de ficar se coçando, né? Isso. Me fugiu agora o nome. Mas tem isso também descrito, tá? Que daí podem ser transtornos mais da parte do impulso. Também pode estar relacionado com TDAH. Por exemplo, a pessoa não consegue inibir aquele estímulo, né? De se coçar ou de roer a unha, mas está relacionado à ansiedade também. Muito bem, doutora Gabriela. Olha, o programa chegou ao final. E ainda falta muita coisa para a gente falar. Nós vamos retornar em breve aqui à TV Tubá. Tu promete para nós e para os telespectadores. Então, estamos chegando ao final do programa. Agradeço muito a presença da doutora Gabriela, que tem o seu consultório ali na Avenida Marcolino Martins Cabral, 3000, para lá do shopping, né? À direita de quem vai, quem desce. Precisando da sua ajuda, é só procurá-lo. Agradeço muito a sua participação, que foi muito útil para nós e para os nossos telespectadores. A TV Tubá agradece e Saúde em Foco também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Valeu.